Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos aí. Mas antes, temos aqui o recado inicial aqui da Bloco 7 Cervejaria, essa cervejaria artesanal espetacular. Tem QR Code aí na tela para você pedir, entrega em todo o Brasil para você experimentar essa cerveja que tem para todos os tipos e todos os gostos, tá certo? Segunda coisa que eu preciso falar para vocês é a Hotmart, nossa comunidade lá que tem trechos exclusivos para você que quer acompanhar a gente mais de perto, sempre lembrando que tem a Hotmart do Planeta Secreto, que sou eu e o Humberto, e do Planeta Sobrenatural para um ou outro tipo de coisa, por exemplo, Vandinha Lopes e outros trechos de pessoas do Sobrenatural. Fica lá à vontade para escolher. E o link do curso da Vandinha, Segredos da Umbanda, para você que quer ter mais autonomia espiritual e muito mais, tá certo? Dito isso, vamos aqui para o nosso papo, não, Humberto? Walter Arauto, que já participou do Planeta sem saber. Sim, exatamente. Ele sempre está aqui nas nossas cartas psicografadas com a Vandinha, e a Vandinha, ela é categórica. Sim. Quando ela acha que não tem a ver, ela fala, mas todas do Walter ela cravou. Exato. Muitas coisas ela falou, isso aí é groselha, mas do Walter, esse cara é bom, chama ele que ele vem, que eu já previ até que ele vem. Exatamente. E ela tava certa, você veio. Tudo bom, Walter? Bom, primeiramente aí agradecendo a oportunidade, Humberto Russo, Daniel, nosso amigo, e a Vandinha. Realmente eu acompanhei, e muita gente do meu grupo, que é chamado de O Olho que Viu Amanhã, a Vandinha chamou muita atenção do pessoal, porque por ser uma vidente e geralmente tem um certo atrito, certo conflito, ela fez o trabalho dela aqui, ela elogiou, ela fez acho que, se eu não me engano, foi da Marília Mendonça e algumas outras. Interessante, eu agradeço a Vandinha também por isso. E o pessoal passou a acompanhar ela e agradecer muito por ela estar dando um aval, né, para esse meu trabalho. Maravilhoso, ficamos contentes aí que você ter aceitado o convite e espero que a gente possa bater esse papo maravilhoso. Eu agradeço imensamente. Maravilha. Ó, só uma coisa, Walter, acho que a gente pode começar de uma maneira que você pode começar como começou tudo, né? Esse seu poder aí, vamos dizer assim, esse seu dom, qual foi a primeira vez que você se deparou com ele? Bom, antes de falar sobre esse meu dom que vem dos 13 anos, eu gostaria de informar que não é uma coisa só minha. Todos os seres humanos têm esse dom, só não está latente. Só não está assim, vamos dizer, de uma forma bem clara. E se você for na Bíblia, em Joel 2,28, ele fala muito claro que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos vão profetizar, os velhos vão ter sonho. E o interessante disso é que ele deixa em aberto. Quando ele fala, o Joel fala, naqueles dias, ele não dá uma data. Ele não falou um exemplo, dia 17 do ano 2022. Então ele deixou em aberto. Naqueles dias, conforme ele citou na profecia dele, vai passar séculos e séculos e algumas pessoas vão receber isso e outras não. A Vandinha, eu, um Chico Xavier, um Gandhi, todos esses espiritualistas, eles vêm confirmando essa profecia de Joel. É até semelhante, semelhante com aquela plaquinha, não sei se vocês vão conseguir pegar. Aquela plaquinha no bar, fiado só amanhã. Sim. O cara que bebe vai lá, quer um fiado, não tem a plaquinha, tá, bota amanhã. Ele volta no outro dia, então é semelhante a de Joel. Naqueles dias. Então, o ser humano ele funciona como uma antena. Ele pode ser satélite, parabólica ou aquela antena convencional. Então o que acontece? Aquela convencional, sabe que você fica virando, lembra? Colocava a bombril, aí ficava gritando, esquerda, direita, a frequência. Então o que acontece? Eu posso ser um satélite. Já tem outras pessoas que é uma parabólica ou uma convencional, mas todos têm o dom. Então, voltando na sua pergunta, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu já tinha mais uma noção a respeito da pesquisa bíblica, mas ao profundo, aos enigmas da Bíblia. Porque nunca, assim para mim, nunca foi um negócio simples de se ler, mas eu queria aprofundar nos enigmas. O porquê daquilo, porquê daquelas palavras de a besta saiu do mar e tinha chifre, aquilo não era normal para mim. Eu falei assim, não, isso não existe, isso aí está dando um simbolismo. Foi quando eu comecei a pesquisar. Já com 18 anos, eu em Manaus, trabalhando como fotógrafo,
um quartinho, eu e um amigo meu, eu deitado no quartinho para dormir, sem vento, sem nada, tudo fechado, e uma revista, não sei se vocês vão lembrar, a revista Planeta. A revista Planeta na escrivaninha ali do lado, eu deitado, e a revista voou sem motivo nenhum, sem vento, sem nada. Eu, curioso com aquilo, peguei a revista, abri, e dentro da revista tinha um encarte, e chamava-se As Profecias de Nostradamus. Muita gente conhece. Famoso. Ele mexe, se comenta de Nostradamus ultimamente, aí falou a respeito dele devido à rainha, né? O falecimento da rainha. Nesse meio tempo, eu peguei o encarte, vi as quadras proféticas, centúrias, e comecei a ler de uma forma que eu não consegui mais parar de ler. Resumindo, eu passei a noite lendo sobre as quadras proféticas, só que um certo dom que eu tenho, eu já comecei a ver as quadras dele, que para todo mundo é tão enigmática, hermeticamente fechada, eu já comecei a ver aquilo de uma forma bem clara. E eu vou citar, ali foi o começo, eu vou citar. A quadra falava, o caduceu de Mercúrio, o símbolo da medicina, a vara mágica, colocado na mão daquele que tem o dom da profecia, da torrente de palavra, faz modelar o pé e o verso. Para vocês, não sei se vocês já leram Nostradamus, algumas quadras dele, ou centúrias, parece um negócio tão complexo, né? Totalmente difícil. Uma quadra dele feita no século XVI. Só que para mim foi tão claro que estava dando uma dica. Eu comecei a interpretar na mesma noite. O caduceu de Mercúrio é uma haste com uma serpente enroscada. O símbolo da medicina é uma taça com a serpente emborcada em cima. A vara mágica, me veio Moisés, que é um grande profeta que lançou a vara, para quem conhece a história bíblica, lançou a vara, se transformou em serpente e devorou a serpente dos sacerdotes. Ali, eu percebi que aquela quadra estava me mandando para a Bíblia. E o livro de Moisés é o Pentateuco, são 5 livros, né, da Bíblia. E automaticamente eu falei assim, bom, tem alguma coisa a ver, está indicando para a Bíblia Sagrada. Não sei se vocês estão pegando. Então, na Bíblia Sagrada, eu peguei a vasculhar os 5 livros, o Pentateuco. E ele fala assim, da torrente de palavra. Qual que é o livro que tem mais palavra na face do planeta? A Bíblia Sagrada. Então, a partir daí, eu comecei a investigar. Em Êxodo, que significa saída, eu localizei uma fórmula. E essa fórmula, o título dela é intitulada de O Incenso Sagrado. Então, Nostradamus, lá no século XVI, deixou uma chave para chegar em uma fórmula bíblica, que é o segredo das profecias. E eu posso citar para vocês essa receita. Vamos falar assim, receita de uma forma simples. Vamos falar receita. E essa fórmula que Deus deu para Moisés, fala bem claro. Moisés, pega especiaria aromática, o estoraque, o onixa e o gálbano. Essa especiaria, você junta ela, faz um incenso puro de igual peso. E, segundo a arte do perfumista, e coloca ela no lugar santíssimo, sobre o propiciatório. Dando uma pausa para poder explicar. O tabernáculo, o lugar santíssimo, a arca da aliança, que todo mundo conhece, né? Mesmo não sendo evangélico ou cristão, conhece, que é a história de Indiana Jones, que tinha a arca, né? A arca perdida. Aí ele indicou que naquele lugar Deus ia aparecer. Mas de que forma? Continuando. Pega essa especiaria aromática, leva para a tampa da arca, coloca na brasa. E essa especiaria, eu vou aparecer para você ali. Aí muita gente vai perguntar assim, mas como assim? Deus manda uma receita, faz uma receita, indica para Moisés e fala que vai aparecer para ele no lugar santíssimo. Simples. A queima daquela especiaria, colocada na brasa, forma uma nuvem. E essa nuvem, ela provoca o arrebatamento, ela provoca o êxtase. E até aproveitando aqui, para os líderes religiosos, que porventura falam assim, mas isso é loucura, o reino de Deus num punhado de incenso, eu até convido, eu até falo, assim, ó, se vocês tiverem uma forma diferente de interpretar isso, que a nuvem da volta de Cristo, que a nuvem de Deus é a especiaria de uma forma que Deus deu para Moisés, então está aí em aberto para vocês me revelarem
Que especiaria é essa, que nuvem que é essa em que Cristo está lá em Apocalipse, em que Cristo vai voltar. Lembra? Eis que vem com a nuvem e todo olho me verá. Então vamos lá. Essa especiaria sagrada é uma fórmula que Deus deu para Moisés e ao mesmo tempo, no fim, ele fala assim, ó, presta atenção, aquele que fizer como este para utilizar, para se regalar, será extirpado do seu povo. Eu mandei por escrito, e quem estiver acompanhando, que quiser ir na Bíblia Sagrada, Êxodo 30, 34, o incenso santo, lê que vai estar a fórmula perfeita. Agora, o interessante é, fazendo uma analogia e trazendo para o nosso tempo. Imagina minha avó ou minha mãe fazendo um bolo, uma receita de um bolo lá, coloca chocolate, coloca açúcar, coloca fermento. Fez o bolo. Eu, o netinho, ou eu, o filho, beleza, está fazendo um bolo. Imagina minha mãe, depois de feito o bolo, falar assim, ó, não, isso aqui você não pode usar. Ela fez o bolo para mim e falou que eu não posso usar? Que segredo que tem este bolo que foi preparado com tanto carinho e eu não posso usar? Essa fórmula, o interessante que chamou minha atenção, o Rosso, foi justamente a proibição. Já pensou, você faz uma fórmula, prepara tudo bonitinho e no final, aquele que fizer tal como esse para utilizar, será expulso do seu povo. Ali chamou minha atenção. Ali eu comecei a pesquisar profundamente essa fórmula. E o interessante de tudo, todos os profetas bíblicos, todos, em um código secreto da Bíblia, utilizaram essa especiaria. Uma hierarquia de sumo sacerdote, um passando por outro, até João do Apocalipse, na ilha de Patmos. Então, isso ficou oculto milhares de anos. Para chegar no nosso tempo, ou no século XVI, o último a fazer essa especiaria do jeito que está escrito na Bíblia foi Nostradamus. A partir daí, ele começa a ter visão do futuro. Então, é uma especiaria, uma forma oculta na Bíblia, que todo mundo tem a Bíblia em casa, a torrente de palavra, e não tem ideia do poder dessa forma. Vamos fazer um parênteses, então, antes de voltar para a história. Acho que foi interessante ver o que você pegou de Nostradamus para ir lá encontrar o seu caminho. Mas esse fato que até hoje a gente não consegue interpretar o que Nostradamus falou com exatidão, e aí vão surgindo outras especulações, é um negócio que eu acho interessante. Que outras previsões de Nostradamus você consegue cravar e relacionar interpretando os versos dele, dos tempos modernos? A resposta para essa pergunta tá lá na nossa comunidade na Hotmart Sparkle. Para você acessar, link na descrição para ver conteúdos exclusivos do Planetinha. Tem uma coisinha interessante. Beta e alfa. O beta, nós estamos aqui conversando, certo? O beta é esse estágio. Você levanta de manhã, você se lava, você toma um café. Nós estamos aqui, beta. O estágio beta, nós estamos conversando. O estágio alfa é uma frequência. O beta é de 14 até 30. O estágio alfa é de 14 para baixo. Quando você chega no estágio alfa, você começa a ter visões. Você entra num mundo paralelo. Então, essa especiaria provocava nos profetas e no Nostradamus o estágio alfa. E o mais interessante de tudo, Jesus, para os evangélicos que estão me ouvindo e para os pesquisadores, para o que faz teologia, escatologia, eu sou o alfa. Quem falou isso? Jesus. Eu sou o alfa e o ômega. Então muita gente procura Jesus por aí em várias igrejas, em vários locais, e ele está dentro de nós. Eu sou o alfa. Usa um meio para chegar até mim. Eu sou o alfa. Eu estou dentro de você, no estágio alfa. Então quem conseguir essa especiaria chegar no estágio alfa, no arrebatamento, chega no reino do céu, chega na dimensão paralela chamada céu. Isso, o meu pessoal está acompanhando, os oraquianos, eu chamo de oraquianos porque eu faço oráculo e eles são, com muito carinho, eu chamo de oraquiano. Eles sabem dessa pesquisa, dessa minha teoria, e eles acham interessante, porque eles já se aprofundaram. Então eles passam a entender o que é a fórmula, o que é a nuvem de Cristo, o que é realmente você entrar numa dimensão onde Jesus está, ou Deus está, a dimensão alfa, um estágio da mente.
Maravilha. Só uma curiosidade, você está falando dessa fórmula, você já... Boa pergunta. Boa, você já previu Boa que eu ia pergunta. perguntar, hein? Boa pergunta. Por que boa pergunta? Porque tá bem claro, aquele que fizer tal como este para utilizar, para se regalar dele, sem as propriedades certinhas, sem os detalhes de como foi feito, será extirpado do seu povo. A época é propícia, porque naquela época não podia se falar disso, agora pode. Então, o cuidado é extremo. Ela tem todo o detalhe. Vamos lá, vou falar das especiarias para você saber que tem um detalhe. Estorac, uma planta. Galba, uma planta. Onixa, um marisco, que se alimenta de nardo. Todos eles aromatizantes, todos eles provocam um estágio, se produzido certinho, provoca a entrada no estágio alfa na mente. Muita gente procurando Jesus ou Deus nas igrejas, e ele está simplesmente dentro de você, do nosso amigo aqui, de mim, e basta você encontrar este caminho. E isso aqui é um modo de ir direto, que Nostradamus encontrou. Mas o outro modo, você pode simplesmente conseguir no estágio que você está dormindo, no sonho. O sonho, muitas vezes, você entra. Mudando um pouquinho de linha de assunto, mas no sonho você entra. Como você entra? Você entra, simplesmente atinge o estágio alfa sem a especiaria, sem a fórmula, e você vê coisas futuras. Mas como você, voltando no que eu falei para vocês, que todo mundo tem esse dom, mas não sabe, simplesmente está dormente, vai chegar a época que vai cair esse espírito sobre você, vai cair sobre você, sobre mim, sobre toda a humanidade. Velhos vão ter sonho, os novos vão profetizar, você vai ver gente fazendo profecias como coisa comum, tendo sonho como... Ah, eu interpretei seu sonho. Ah, eu vi que você... Ah, voltando, vamos lá. Não querendo desmerecer ninguém. E já dando um conselho. Muitas previsões vai do ego da pessoa. Não tem morte, não tem acidente. Você entendeu? Não tem nada disso de que você vai falecer tal dia. Você entendeu? Isso é muito complexo. Eu faço previsão sobre mortes, mas eu tomo muito cuidado. Ah, a rainha vai morrer em 2022. Diego Maradona, ele vai ser internado, vai sair, não sei se você viu, e vai falecer. Recebi mensagem até da Argentina, dos jornais, porque isso daí eu tomo muito cuidado, porque imagina falando que você vai morrer. Sim. Você vai sair daqui, o elevador vai cair. É totalmente complexo, você entendeu? Então, a vaidade, tem que tomar cuidado com a vaidade. A pessoa começa a ter um dom e já fica de canto a parte extrasensorial. Sensitivo é sensibilidade. Fica de lado dessa parte e eu começo a usar do meu ego. Ah, vai acontecer isso com você, vai acontecer aquilo. Sai fazendo profecia pela rua. E não é bem assim. Você entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. A pessoa que nasceu com esse dom, sem precisar usar a fórmula que Nostradamus usou, que no futuro ela vai voltar, que eu vou explicar para vocês, a pessoa tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu dou várias entrevistas, eu faço várias matérias em jornais, mas eu tomo muito cuidado com as minhas previsões quando se trata de doença e de morte. Certo. Mas agora, você, sendo um cara que estudava a Bíblia, provavelmente você estava próximo de uma religião cristã, eu imagino. E aí, quando você diz que você vai fazer previsões, que já é uma coisa que também está na Bíblia, pelo menos na interpretação dos pastores, que falsos profetas surgirão e tudo mais, já imagino que já causa um preconceito. E quando você fala, vou fazer previsões e vou fazer sobre o efeito de determinada substância. Sim. Eu acho que os religiosos devem ter ficado malucos com você. Sim, aí que tá. Teve muitos lugares que eu cheguei, de certa denominação, que eu fui expulso. Você tá falando que Êxodo é saída, tudo bem, mas é o povo do escravo saindo do Egito. Você falando que o reino de Deus está num punhado de especiaria, aí eu falo bem claro para eles assim, mas vem cá, quem que deu essa fórmula para Moisés? Foi algum hebreu? A palavra fala bem claro. Toma especiaria aromática, estorac, onixe, galba. Faz uma especiaria segundo a arte do perfumista, temperado puro e santo. Olha que interessante, Deus passando para Moisés uma coisa que vem do céu, para Moisés utilizar no lugar santíssimo. E não só no lugar santíssimo, no Monte Sinai.
Aí eu vou chegar lá para vocês terem uma ideia. Ele passou a usar essa especiaria e passou a conversar com Deus. Todas as instruções que ele recebia de Deus, ele saía da especiaria, do êxtase, do arrebatamento que todas as igrejas esperam, e passava para o povo. Um lugar que ele usou essa especiaria, e tenho prova disso na Bíblia, foi no Monte Sinai. Ele subiu no Monte Sinai, colocou guarda no pé do monte para ninguém subir. No Monte Sinai, ele usou a especiaria, ela formou uma nuvem, ele ficou 40 dias, 40 noites no Monte Sinai sem comer, sem beber, só podia estar arrebatado. E de lá, acabando o efeito da nuvem, da especiaria, ele saiu do arrebatamento, do transe, do êxtase, e escreveu os 10 mandamentos. Você já assistiu o filme dos 10 mandamentos? Creio. Eu não assisti o filme, assisti a novela da Record. A novela. Raio. Raio caindo. Ô, gente, raio caindo. Aí, tá escrito, não matarás. Um raio cai. O primeiro que ia quebrar o mandamento era Desculpa, perdão, Walter. Moisés. Moisés ia morrer. Imagina a descarga de um raio. Não matarás e o raio cai e mata Moisés. E aí? Tem lógica isso? Foge. Aí tem muita história, conto de carochinha, com todo respeito, mas todo mundo acreditar que Moisés subiu no monte e um raio caiu e escreveu os 10 mandamentos, não é mais fácil você acreditar que ele esculpiu os 10 mandamentos? E isso eu provo na Bíblia, que nem eu falei. Qualquer um estudioso, pode ser teólogo. Eu não fiz teologia, não fiz escatologia. Isso me veio desde a infância. Revelações, como místico, como vidente. Agora, você acreditar que uma fórmula, uma especiaria que Deus revelou para Moisés, ele pode entrar no reino do céu, no alfa, e receber mensagem, e sair, e trazer para o povo? Simples. Eu dou qualquer versículo que você quiser. A nuvem guiava o povo no deserto. Que nuvem? Jesus vem na nuvem de glória. Que nuvem? Está lá. Revelando uma fórmula e também te alertando. Não vai pegar, sair aí procurando as especiarias e fazer a fórmula que não funciona assim. Vou dar um alerta. Nadab e Abiú. Levítico 10. Depois pode olhar. Os dois, sobrinho de Moisés, filho de Arão, morreram. Quem é evangélico sabe. Quem é cristão sabe. Quem é pesquisador sabe. Por que eles morreram? Levaram o incenso estranho até o lugar santíssimo. Não pegaram a fórmula. Não seguiu do jeito certo. Ao fazer uma especiaria que eles desconfiavam que tinha algum segredo, alguma força mística, fizeram e levaram para dentro do lugar santíssimo. O próprio Moisés viu aquilo, profanou o lugar santíssimo, mandou que os dois fossem assassinados, fossem mortos. É loucura? É polêmico? É, mas está na Bíblia. Só está faltando a interpretação, a visão correta. Lá em Apocalipse capítulo 8 está escrito: um anjo vai vir na terra com um punhado de incenso e vai encher toda a terra com a glória de Deus. A glória de Deus nada mais é do que a especiaria desse incenso. Ele provoca uma nuvem, ela enche o templo, e quem tiver sob o efeito dela entra no reino do céu, no estágio alfa. Vou deixar vocês fazerem um pouco de pergunta, senão eu vou tomar todo o tempo. Não, mas vai tranquilo. Polêmico. Só para deixar claro aqui, quando você vai fazer suas previsões ou as suas psicografias, você se utiliza dessas fórmulas? Só esperei um momento para você terminar a sua pergunta. Nunca utilizei essa especiaria. Eu recebi o dom natural de interpretar a Bíblia e de ver o que ninguém viu. Vai tirar das mãos dos grandes e entregar na mão dos pequenos. Mas como assim? Aqueles que muito sabem, deixa a coisa passar de uma forma que outras pessoas simples conseguem captar. Eu comecei a ler a Bíblia, vi totalmente diferente do que eles viam. Quando você vai na igreja, todo mundo está lá. Qualquer igreja, não estou citando específica. Glória, glória, glória a Deus, certo? Na verdade, eles estão pedindo nuvem, 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 Deus, sem saber. Eles estão pedindo para a nuvem voltar. E não tem noção do que a glória enche o templo, é a nuvem enche o templo.
Peço desculpas aí pela entrada repentina da nossa vinheta no meio do episódio. A vinheta, ela tem personalidade própria. Ela quer entrar mesmo sem ser convidada. Peço desculpas, Walter. Pode retomar. Tudo em paz, é natural. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Vandinha, ela tem um mentor, que quando ela vai receber uma previsão, né? Ela vai fazer uma previsão, ela recebe uma mensagem desse mentor. Às vezes ele fala diretamente no ouvido dela e às vezes ela tem uma visão direto do que está acontecendo para transmitir. Com você, já que você não entra nesse estado através da especiaria, como é que acontece o seu estado de transe, entre aspas? Como é que funciona o seu recebimento de informação? Cada vidente utiliza um meio, e até a própria Arca da Aliança no passado é um canalizador. Quem não lembra aí, Jericó, dá 7 voltas na cidade de Jericó e levando a Arca. O Mar Vermelho leva a Arca para o meio do mar. Esse canalizador é importante. Tem pessoas que usam bola de cristal, tem pessoas que usam as pedras, una. Urim e Tumim, Urim e Tumim antigo da Bíblia, era lançar a sorte. Mas eu, de uma forma natural, não utilizo a especiaria que eu nem pude fazer ainda. Aliás, não sou nem eu que vou fazer. Está escrito um anjo, vai vir. Uma pessoa especial. Eu só estou mostrando no caminho. Eu estou mostrando o que estava perdido milhares de anos. Que João usou na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse, depois nós fazemos, descobriu e fez. Eu, no nosso século, estou revelando a fórmula de chegar ao reino do céu, a dimensão céu, e também a fórmula das profecias, que eu provo para todo mundo. Todos os profetas bíblicos, inclusive Jesus, utilizou a especiaria sagrada do incenso santo. Voltando na sua pergunta, natural. Eu estou em casa, estou sentado, eu posso estar aqui agora. Vamos lá, vou te dar um exemplo. 5 dígitos. 5 dígitos para você. Depois eu vou te passar uns números. E isso está na sua história. Esses 5 dígitos significa loteria. Na minha história? Na sua história. Não, fala já. Não, peraí, fala. Escreve aí. Eu vou anotar e vou te passar. Eu quero esse número aí. Porque é o seguinte, ó, eu no meu grupo, pros oráculos do Arauto, aquele que eu chamo de oraquianos, eles mandam a mão para mim e eu envio para eles a numeração. Depois, quem quiser também entrar em contato no meu grupo e passar também a foto da mão para mim fazer a leitura dos números da sorte, eu mando. Aí a pessoa fala assim, pá, mas espera aí, você é vidente, revela o número da Mega. Eu passo 6 números, porque ela está pedindo o número da Mega, não está pedindo um concurso. Ela está pedindo um número, um dia vai dar. Você entendeu? Agora o concurso é outra coisa. Mas no seu caso, eu estou falando assim, que você vai ter essa oportunidade de ganhar esse valor de 5 dígitos. Então, isso é uma profecia feita na hora. Eu vou ganhar... 5 dígitos é um valor, entendeu? É um bom valor, 5 dígitos. Então o que acontece? Mas também, assim... Tem previsão preciso que... ver se 10 mil se eu posso largar tudo aqui. 10 Não, mil. mas é que tá. 99 mil. Eu tô dizendo assim, tem previsão que pessoas que vêm e falam uma coisa que vai acontecer de mal, mas tem previsão boa. Tem muita gente no meu grupo que fala assim, volta, faz a previsão para mim, faz a consulta para mim, faço. Mas eu não quero que fale de doença e morte. Gente, como que eu vou fazer uma previsão para você e não vou poder falar do que vai acontecer com você na questão de doença, de acidente que eu estou vendo, de morte? Não tem como. Eu vou falar de forma simbólica, mas eu vou falar. Certa vez, uma oraquiana mandou uma mensagem para mim para interpretar um sonho. Ô, Walter, eu sonhei e estou preocupada. Eu sonhei com uma serpente enrolada no meu pescoço. E interpretação de sonho é bíblico, é antigo. Quem não lembra de Daniel, de José, você entendeu? O faraó foi preparado lá para guardar o mantimento. Então eu falei para ela assim, ó, você está me falando isso, a serpente está sufocando você? Vai, eu faço prognóstico. Vai atrás de um diagnóstico. Vai no médico. Ela foi, princípio de câncer. Até hoje ela está bem, quase, que o médico falou para ela assim, mais um pouco que você demora, não tinha jeito. Eu interpretei o sonho. A serpente rolado no pescoço. Então o que acontece? Eu não preciso de canalizador nenhum. As mãos eu peço só para mandar os números, para fazer a leitura, eu vejo o número da sorte e mando. Mas eu não preciso de canalizador nenhum. Eu posso estar em qualquer lugar e fazer uma previsão porque vem de repente. Mas você então, se vem de repente, você não acessa quando você quer, ela só vem. Se eu sentar no lugar, colocar uma música índigo ou enigmas, né? Aquele som da natureza, cachoeira, pântano, eu consigo acessar.
Porque eu já estou tão acostumado com isso, então, desde os meus 13 anos, que eu aprendi a acessar. E essas revelações me vêm direto. Mas a fórmula é para aqueles que não conseguem. Vai ser para o final. O que é o final? Todas as igrejas falam. Vai ter o arrebatamento. Mas ninguém sabe como. E isso eu trago a revelação. O arrebatamento das igrejas no mundo é através dessa especiaria. Vai ser, porque o anjo vai vir encher a terra dessa especiaria. E isso vai mudar a história da religião. Porque é uma coisa que Deus revelou no passado. E todos os profetas, agora eu tive a liberdade de falar. Mas é uma coisa que ficou escondida durante milênios. Mas quando você fala desse momento de um anjo chegando e liberando uma nuvem e tudo mais, você consegue entender o que essa metáfora está dizendo? Porque eu imagino que não seja exatamente uma criatura sexuada voando, é um homem. Mas aí é perigoso, porque pode surgir aí um pastor maluco que fala, ó, vocês têm que tomar gasolina, como já aconteceu, então, né? Que interessante, lembra pegar carona na cauda do cometa, que um monte de gente se matou? Lembra, se eu recordar, Jim Jones? É Jim Jones também. Não, lembra? Acho que o cometa era Halley Bob, um negócio assim. Todo mundo vai se matar porque vai pegar carona na cauda do cometa. Não, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem uma fórmula que simplesmente ela vai abrir a porta da mente do alfa e onde nós vamos conseguir, como eu falei, todo mundo vai ter esse dom, vai ter profecias, vai ter visões. Isso vai ser natural. Daqui uns 30, 20 anos vai ser natural. A telepatia, telecinese, tudo vai ser natural. Então, no começo eu falei, você tem isso, você tem, todo mundo tem. Antena. Só não consegue acessar. E isso vai se tornar uma coisa natural, telepatia, no mundo. Você entendeu? Só que essa especiaria, ela vem para trazer Cristo de volta. Mas como trazer Cristo de volta? Está na Bíblia. Eis que vem com a nuvem e todo olho verá. Mas que olho? Se Cristo aparecer aqui, abrir o céu, e Cristo aparecer, e aquele bando de anjos junto com ele, como uma revoada de ave, que não é um céu literal, não é. Se ele aparecer desse lado, como todo olho verá, se do outro lado da terra não vai conseguir enxergar ele? Tem coisa errada. Vai ser só para nós e o Japão. Mas ele veio, está do outro lado da terra. Como? Então, esse sinal é espiritual. Essa mensagem é espiritual. Todo olho espiritual o verá no estágio alfa. E essa glória é a glória que vai encher a terra. A especiaria sagrada do incenso santo. E você acha que é por um momento em breve ou isso aí... Por estar sendo revelada, é mais que breve. E aí é o juízo final ou não? Não. O que é o juízo final? O que é o juízo final? É o fim da história. Não. Acabou. Imagino que é um novo começo, né? Se tem 1000 anos para Cristo reinar na terra, já não é o fim. Se ele voltar hoje, tem mais 1000 anos para frente para Cristo reinar na terra. O juízo, sua mãe já falou para você? Filho, toma juízo. Sua mãe já falou para você? Já. O juízo, ele está dando um toque que é dentro de nós. O julgamento final é dentro de nós. É justamente isso que a especiaria vai fazer, que a glória vai fazer, te levar para dentro. E você indo para dentro, na dimensão céu, Jesus vai estar lá, mediador. Você, fica aqui. Você está salvo. Você está condenado. Só que, para você entender isso, eu vou falar de uma coisa que inclusive entra a psicografia. Vou falar de uma coisa bem clara, não sei se dá tempo, você vai me avisando se o tempo. Todo mundo que morre na face da terra, desde o começo do mundo, ela passa a fazer parte dos viventes. Todo mundo que morreu está dentro de você, dentro de mim. Por isso é possível a psicografia. Esse estágio é na rede neural. Se todos os que morreram estão dentro de mim, de alguma forma eles estão aguardando alguma coisa. Estão aguardando o julgamento final. Então não existe um pré-julgamento, um pré-juízo. Como muita gente fala assim, mas e aí? Lá no mundo espiritual, cada um vai para um canto? Não. Está todo mundo no mesmo estágio esperando Jesus chegar e falar assim, você fica aqui que eu te julguei, você está salvo. Você, Daniel, você fica aqui que eu te julguei, você está condenado.
tanto os que estão mortos e os que estão vivos, simultaneamente. Porque os que estão vivos serão arrebatados na nuvem de glória. E os que estão mortos estarão aguardando. Então é julgamento simultâneo. Aí você vai falar assim, mas peraí, se eu subir arrebatado e for julgado, e ele falar para mim não voltar espiritualmente, meu corpo? Seu corpo vai ser tirado do templo e já não vale mais nada. Simplesmente você vai ser arrebatado e não... Esse é o arrebatamento que a igreja fala. Só que ela pensa que vai sair no corpo, não vai sair no corpo. A roupa vai ficar jogada, que nem aquele filme, né? Não vai ficar a roupa ali. Você vai sair e o seu corpo está no templo, e de dentro do templo, a pessoa escolhida para ministrar no templo, os levitas, os sacerdotes do futuro, eles vão tirar o seu corpo de dentro do templo. Você foi salvo. Se você, porventura, descer porque você foi condenado, você simplesmente vai sair do templo andando e vai ficar na terra sem poder se matar. Porque você já foi julgado. Aí você vai tentar se matar, não vai. Aí está separando o joio do trigo. O reino espiritual vai separar aqueles que é para a salvação e vai separar aqueles que é para a morte. Nunca ninguém falou sobre isso que eu estou falando. Nunca. Eu sou o primeiro a estar falando dessa forma, porque ninguém consegue explicar o que vai acontecer. O joio do trigo, a separação é: você está vivo, você vai subir nessa nuvem, vai ser julgado. Ou fica ou desce. Eu tenho uma cabeça que assistiu e leu muita ficção científica. Então, quando você fala isso pra mim, parece que realmente vai vir alguma coisa tipo... Eu tô aqui viajando, hein? Mas realmente uma nave, alguma coisa que vai tirar as pessoas aqui, levar pra um outro lugar, uma nova terra. Até arrepio, ó. E aí o que sobrar aqui é destruição, desgraça. O que é extraterrestre? De fora da Terra. Fora da Terra. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Se o reino não é desse mundo, ele é de fora da Terra. Jesus é um extraterrestre, mas não um hominho verde. Uhum. Ele está dizendo que ele está fora da Terra. E realmente está, porque se ele está na dimensão céu, ele está em um mundo paralelo. Você entendeu? Então o que acontece? Você não está errado. A nave de Ezequiel nada mais é que o templo que vai ser reconstruído em Jerusalém. A nave de Ezequiel é erguer o terceiro templo, onde vai estar a glória da nuvem. Aí você pergunta para mim, mas peraí, Balto, se o tabernáculo tinha a arca, se o templo tinha a arca, o templo de Salomão tinha a arca, e a arca? Aí a gente fala para você, a nuvem vai revelar onde está a arca, e a arca vai revelar a nuvem. Porque quem tem visão nesse alfa vai conseguir localizar onde está a arca. O templo reconstruído vão levar essa arca para dentro do lugar santíssimo. No lugar santíssimo vai ser preparada a especiaria, a nuvem vai estar ali, não uma nuvem para todo mundo ver, uma nuvem que é a nuvem onde Jesus vai estar, e milhões de pessoas vão a Jerusalém para entrar na nuvem para ser julgado. Assustador, não é? Uhum. Ainda mais que você falou que vai ser daqui a pouco isso aí. Sim. Uhum. Aí você vai falar para mim, pô, mas isso daqui a pouco que você falou, é estranho esse daqui a pouco que você falou. Por quê? Esse daqui a pouco não vai ser instantâneo, vai ser durante o milênio. Uhum. O 1000 anos que Cristo vai reinar é nessa nuvem. Ele vai estar reinando nessa nuvem e as coisas não estão acontecendo. Ah, vamos pro Brasil, para lá? Vamos entrar na nuvem? Vamos. Ah, nos Estados Unidos, vamos para a nuvem? Vamos. E aqui fora, a perseguição. Uhum. A guerra, que já está próxima. O anticristo. O que é anticristo? Contra Cristo. E o que é anticristo? Que vem antes de Cristo. Então eu falo para vocês, tanto vocês como todos que estão me ouvindo, vem um antes de Cristo e vem um anticristo. Vem um contra Cristo. E vem aquele que vem anunciando. Estou vindo anunciando, vai acontecer isso, se prepare. Jerusalém é um ponto especial. É o clímax. É ali que vai acontecer tudo. E o meu templo vai ser purificado. A especiaria purifica o templo. Os judeus, a diáspora, que parece que a diáspora acabou, né? Naquela época que voltaram para Jerusalém. Mas não, a diáspora vai acabar de vez porque todos os judeus com o tempo vão correr para Jerusalém. Porque a nuvem vai estar lá. E essa nuvem é um poder tão grande. E a fórmula dela passou tanto tempo escondido, milhares de anos escondido na Bíblia. Todo mundo tem a Bíblia em casa e a fórmula ali.
Ô Walter, mas você precisa explicar melhor, porque primeiro eu não tô sentindo nada, eu já fico preocupado se eu não tô incluído nessa grande festa aí, já acho errado esse negócio. E segundo que tem uma guerra né, que tá aí se ensaiando faz muito tempo, então o que você sabe assim de direto em relação a isso, do anticristo, a terceira guerra, que você pode, através do que você já interpretou, passar pra gente com precisão? Tá, vamos lá. O anticristo, a partir do momento que tiver o templo e tiver a Arca da Aliança e tiver o lugar santíssimo, de início, durante 3 anos e meio, ele vai estar em pauta, ele vai estar no lugar, ele vai tomar esse local, mas durante 3 anos e meio, porque não é um local para ele utilizar. Ele vai utilizar a Arca simplesmente como um trono normal, sem a glória da especiaria. E ele vai ter poder sobre todas as nações, mas não por muito tempo, porque está escrito. E esse negócio de estar escrito é uma coisa fácil de você entender. Qualquer um pode se fazer o anticristo por causa da profecia. Vou te dar um exemplo. Jesus, para entrar em Jerusalém, se ele entra a pé, ele era Jesus? Ele confirmaria a previsão? Não. Jesus sabia que o profeta lá no passado falou assim, ó, Jesus vai entrar montado numa jumentinha. Jesus, na porta de entrar em Jerusalém, falou assim, ó, gente, vai ali em cima daquele morro, pega uma jumentinha para mim, que eu preciso entrar montado numa jumentinha. Senão eu estou quebrando a profecia. Jesus confirmou a profecia do profeta do passado. Então, isso é a pessoa saber, mas peraí, se ele está falando tudo isso, então é só eu agir assim, assado, tá? Tem gente que, a Lester, quem não lembra da Lester, né, do Raul, do Paulo Coelho, a Lester se intitulou a besta, mas ele se intitulou porque ele sabia que vinha uma besta, mas não era ele, porque essa pessoa vai ter que ter muito poder sobre todas as nações, e ele vai vir com esse poder, com essa força. Só que, vamos lá, vamos dividir, né? A haste e as 2 serpentes. Não sei se você ouviu falar de Esculápio, entendeu? Que jogou a vara entre as 2 serpentes, que vive se encarando. Outra é aquilo que eu falei da vara mágica, da 4 de Mercúrio. Então, o mediador vem e separa essas 2 que estão se encarando. O mal e o bem. Mas uma hora, ele se retira e deixa acontecer. E o sinal que nós temos aí de guerra, pandemia, maremoto, que hoje é tsunami, né? O antigo maremoto. Tudo são sinais e as pessoas não estão percebendo. A falta de amor. Vocês não estão acompanhando a chamada Guerra Santa? As confusões, onde o partido está maior do que a religião. Não, esse aqui não, mas ele está falando besteira. Eu sou desse partido aqui. Eu nunca vi, cara. Vou falar a verdade para você. Agora eu senti de falar, vou falar. Eu nunca vi evangélico. Minha família tem evangélico. Eu nunca vi evangélico tão determinado assim e fazendo a minha e o ideal, uma ideologia. Entendeu? Eu nunca vi as igrejas tão envolvidas com a política. Eu lembro quando criança, eu não sabia nem quem era o presidente, ainda mais ministro do Supremo. Hoje são tudo figurinha carimbada. Criança, meu netinho, 7 anos. Lewandowski, Gilmar Mendes, sabe como? O que aconteceu quando todo mundo está por dentro da política? Entrando um pouco na política. Anitta, ela declarou, ela bem para todo mundo ver. Ó, meu partido é tal, minha escolha é tal, e eu quero que todos os meus seguidores, que são jovens, né, tirem o título de eleitor. O que significa isso? Ela está fazendo um chamado. Está fazendo um chamado e uma escolha. Ela tem influência. A pessoa pensa que a palavra influência é à toa. É influenciadora. Quando você é influenciadora, não adianta você falar assim, isso aí não vai agradar, não vai dar em nada. Vai dar. Felipe Neto, vai dar. É milhões de seguidores. Não adianta, é que nem na igreja. Pastor. O pastor, você está na igreja. O pastor determinou uma coisa, você não vai seguir? É o pastor. Não importa se é pastor verdadeiro ou se falso. É pastor. Você é ovelha. Se ele descobriu que você fez uma coisa que ele falou assim, gente, isso aqui é o caminho. Se ele descobrir, ele até tira da igreja.
Desculpa falar tanto. Não, imagina, Não, à vontade. sem problema nenhum. São muitas informações aí que você disse que eu não tava esperando também, né, Walter? Você pega a gente desprevenido. Mas, só voltando um pouco pra sua história, a gente sabe que você faz cartas psicografadas e tudo mais. Você faz consultas e, assim, se você faz suas consultas, é baseado em quê? Além de interpretação de sonho, que eu não cobro, nunca cobrei por interpretação de sonho, por psicografia, que já perguntaram para mim, que é a psicografia, a palavra fala, grafia da psique. Aquilo que eu te falei de todo mundo que morreu está dentro de nós, então a grafia da psique é simplesmente aquela pessoa, que pode ser qualquer um, que já faleceu, entendeu? Chegar em você e te mandar uma mensagem, usar a sua mão, a sua grafia, para escrever. Então, a grafia da psique, ela acontece. E interessante, perguntaram para mim, mas vem cá, Walter, tão rápido, acabou de morrer. Eu falo simplesmente, eu não tenho relógio na parede do céu, do mundo espiritual. Não tem relógio. E não tem pré-julgamento, ninguém está esperando nada um aqui na ala, outro nessa ala. É tudo uma coisa só. Se Nero quiser me passar uma mensagem, ele vai passar. Se um faraó quiser me passar, ele vai passar. E assim como um menininho, um nenenzinho que morreu agora, se ele quiser passar, ele vai passar. Ele entrou para o meu estágio, para a minha rede neural. Então ele vai falar assim, eu quero passar uma mensagem. Uma outra já perguntou, mas peraí, Michael Jackson que mandou uma mensagem? Mas mandou em português? Mandou. Minha psique, eu sou do Brasil. Eu vou escrever em português. Não é porque um neném vai me mandar uma mensagem que eu vou escrever Gugu Dadá. Que fácil, né? Já pensou eu fazer uma psicografia? Gugu Dadá, mamãe. Já pensou um egípcio me mandando uma... O que eu vou fazer? Vou escrever da forma que eles escreviam? Ele está usando a minha psique. Eu vou escrever da forma normal. Se for um japonês, ele vai escrever em japonês. Então, o que acontece? É muita informação, que nem você falou, mas tem pessoas que me criticam, mas critica por conhecer Allan Kardec e Chico Xavier do Google ou da biblioteca. Você sabia que a minha psicografia, que até viralizou, da Marília Mendonça, sabia que foi rejeitada pela federação? Não tem meu aval, não. Esse eu não conheço, eu não sei quem é. Será que eu preciso de uma assinatura, um papel, para falar eu sou médium? Eu sou espírita? Eu sou um vidente? O vidente hoje é o profeta antigo. Mas será que eu preciso de um papel? Será que não é Deus que dá o dom? Abre o celeiro e fala assim, volta e vai ter esse dom. Ele não precisa de papel nenhum. É estranho? Também não culpo eles. O que falou sobre a contra na psicografia da Marília Mendonça simplesmente foi fermento do bolo. 380 mil pessoas. Viralizou a psicografia da Marília. Agradeço a Vandinha também, que muito bem. Ela falou uma coisa certa. O vidente... Vandinha, obrigado. O vidente parou aqui. Mas tinha mais coisa. Lembra? Ela tá certa. Mas não tem como você escrever um livro. Sim. É só resumo. A Vandinha tá certa. Então o que acontece? Eu conheço Allan Kardec, eu vou até mais ainda. De repente eu conheço Allan Kardec até espiritualmente, na real, do que de livro. Do que biblioteca, do que Google. E pessoas ficam me cutucando. Mas não é muito cedo para mandar mensagem? Que cedo? Quem que determinou o tempo e o espaço? Quem que falou lá no céu que esse aqui não vai mandar porque não está na hora ainda. Espera ele amadurecer. Quando você está recebendo uma mensagem de uma pessoa que se foi, eu imagino que ela tome o seu corpo para poder reproduzir aquelas palavras. Psique, a mente. Mas aí você consegue ativar, por exemplo, a Marília Mendonça, imagina uma pessoa boa, devia estar num lugar bacana. Não sei como é que funciona isso lá. Então você tem visão do que acontece no além-vida ali. E se você já teve tanto do bom quanto também do ruim, porque você fez do Lázaro Barbosa também, né? Sim, aí que tá. Como eu falei que não tem um estágio, que todos estão no meu lugar, Calígula, Nero, Napoleão, Confúcio, Galileu, tá todo no mesmo estágio, porque ainda não aconteceu o juízo final.
quem vai fazer o juízo final é Jesus. Se ele não fez, onde está essas alas, essas separações? Ó, Lázaro, você fica aqui. Ó, Gandhi, você fica aqui. Ó. E muita gente vai ficar surpresa, hein? Muita gente. De repente, Chico Xavier vai, entendeu? E uma pessoa que é um pastor fervoroso acaba descendo, acaba voltando. De repente, aquele que você pensou, né? Lembra o ladrão da cruz? Lembra? Ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. Não você não. Ali é outro símbolo da haste e as duas serpentes. Um do ladrão era a serpente do mal e um ladrão era a serpente do bem. Sabe aqueles desenhinhos? A consciência. O diabo e o anjo. Lembra? Aí então o que acontece? Simplesmente ele falou assim: não, você acreditou em mim? Hoje você vai estar no estágio céu. Ele? Desconheço. Por quê? Porque o ladrão do lado dele falou assim: mas peraí, meu irmão, esse homem não fez nada, nós fizemos. Nós vamos pagar, mas ele não fez nada. Você está desafiando ele? Mas se você é poderoso, desce daqui e salva a gente. Interesse. Enquanto o outro percebeu que tinha que pagar pela condenação e foi salvo. Na mesma hora que Jesus morreu, ele entrou no estágio alfa. Mas então... O outro também entrou, mas só que no dia da separação do joio e do trigo, esse ladrão vai ficar aqui, vai voltar e esse vai estar salvo. Para aquele mundo que você falou, acabou de falar para mim, um novo céu, uma nova terra. Depois de todo aquela parcela espiritual ficar em suspensão, vai ser feito um novo céu e uma nova terra e vão ser lançados para esse novo céu e nova terra. E os condenados vão ficar aqui, na terra. Vão se encontrar. Nero, Confúcio, Napoleão, todos os que foi a casta do mal vai se encontrar aqui. Por isso que a Bíblia fala que você vai ver pessoas, você vai ver pessoas que tinham morrido, você vai se assustar. Aí vem aquela, mas e zumbi? Engraçado, né? Bíblico. Até isso vai ter. Zumbi para nós é um filme. E não tem muita lógica, né? Aqueles caras andando, você dá tiro, tem que acertar a cabeça. Mas, na verdade, vai acontecer. Não daquela forma. Mas vai ter pessoas aqui que vai ter que pagar na terra, que vai voltar e vai ter que pagar, vai ficar vagando na terra. Até cumprir os 1000 anos. Mas nesse momento eles estão todos no mesmo lugar. A gente tem, por exemplo, Hitler e Chico Xavier dividindo, entre muitas aspas, o mesmo espaço. Porque não aconteceu o juízo. Quem já explicou isso? Não aconteceu o juízo final. Se Deus falou, vai ter um juízo final, vai ter um julgamento. Quem está colocando o julgamento antes? Quem está colocando um juízo antes? Se ele já determinou que tem um, então você tem que parar tudo. Tem que rasgar a Bíblia, tem que esquecer tudo que Deus falou e que Jesus falou. Falou assim, Jesus falou que tem um juízo final. Não pode ter juízo antes. Então tem que esquecer tudo. Deixa eu te perguntar, você deve ter tido várias experiências espirituais e que outras pessoas podem chamar de sobrenaturais. E você falou que conhece, por exemplo, Kardec de uma maneira mais espiritual do que por livros ou Google. E aí a pergunta que eu queria te fazer é se você pudesse falar um pouco dessas experiências que você tivesse tido com espíritos que mais te impressionaram ou que mais você tem orgulho. Seria interessante da gente saber como é que foi também. Você vê. É porque, na verdade, eu vou recebendo as mensagens e elas vêm naturalmente e eu vou... Chico Mendes. Vamos lá, Chico Mendes. Depois você pesquisa. Chico Mendes, simplesmente ele chegou para mim e citou um poema. E eu escrevi esse poema, acho que em 96. Esse poema, naturalmente, não por mim, não tem nada a ver com partido, presta bem atenção, não tem nada a ver com partido. Esse poema, naturalmente, caiu lá pro pessoal do MST, Legião Mural. Está lá até hoje. Na primeira página do MST. O poema Legião Mural. Se eu me recordo, Senhor Deus, o planeta Terra que eu herdei foi confiscado. Eu me consolo em vagar por um solo alheio e no espelho do passado eu vejo a Terra nascer bela e nua. Meu teto são as estrelas. Estou coberto pela poeira que minha legião levanta pelo caminho da vida. Meu horizonte, Senhor, é um arame farpado. E no gramado estão as plantas dos meus pés. Senhor Deus,
Estou de luto. Estou sem terra, mas ainda luto. Eu não fiz pensando em partido nenhum. Chico Mendes me passou. Psicopoema. Depois de um tempo, eu vi um livro que estava esse poema na capa. Ou no começo ali, né, na primeira página. Aí eu falei, mas o que o meu poema está fazendo aqui? Aí a professora que fez o livro sobre Sem Terra mandou para mim e falou assim, mas eu achei no site do MST, abri o site do MST na primeira página. Meu poema. Aí, Chico Mendes me passou essa poesia. Aí o poema é do Chico Mendes ou é meu? Eu tenho direito nesse poema? Nunca fui atrás. Chico Mendes passou para mim e eu não sei se eu tenho direito nesse poema, não. Quem escreveu? Foi ele. Ele estava na minha psique, você acabou de perguntar, e ele usou a minha psique para escrever o poema e mandou. E ele se identificou? Ou ele assinou só? Não, falou assim, Chico Mendes, escreve. Porque vem voz ou vem visão. Quando eu vejo os acontecimentos, a visão. Cláudia Raia no começo do ano. Cláudia Raia vai ficar grávida. Mas você é louco. Com a idade que ela tem, vai ficar grávida. Só se for inseminação. Ficou naturalmente. Aconteceu. Muitas previsões minhas. Pessoal, mas você determina, você coloca ali. Coloco. Porque se eu não colocar, eu não sou profeta. Se eu não confiar na minha previsão, eu não sou profeta, eu não sou vidente. Eu mesmo não desconfiar das minhas previsões, que nem a sua. Depois você me dá 10%, entendeu? Vamos, se for para acontecer até dos 10% aí, se me der os números, me der o caminho, vamos aí. Então agora eu vou deixar aqui até um comunicado, com todo respeito a todas as denominações, religiões. Quando as pessoas me perguntam também de futebol, de partido, eu já falei várias vezes, pessoal, eu faço previsão. Lula vai ser preso, tá lá no meu grupo, foi preso. Dilma vai ter impeachment. Mas você é esquerda? Não tem esquerda nem direita. A fera ferida. Bolsonaro vai sofrer um atentado. Passou 2 semanas, o Bolsonaro sofreu um atentado. Eu vejo as notícias futuras. Simplesmente eu vejo as notícias futuras e trago pro presente. Bom. Inclusive você fez uma previsão das eleições aí, o que vai rolar no fim do mês. Já tá, e inclusive a previsão dele fala com uma coisa que eu venho falando, hein, que eu vim aqui cravando, mas aqui eu não tenho sensibilidade nenhuma, foi só porque eu falei, seria irônico. Não esquece que eu te falei, todos têm. Você só tá a antena que precisa girar, ficar gritando e colocar o bombril, né? Mas tem. É que na minha cabeça era assim, se acontecesse desse jeito ia ser uma boa história. E o Walter falou, quando eu pesquisei, que é exatamente isso que acontece. Explica o que vai rolar nessa virada de eleição aí, virada de mandato. Mais ou menos, eu fiz a previsão de que, 2018, agora que eu lembrei, 2018, Geraldo Alckmin presidente. Mas ninguém sabia que o Geraldo Alckmin ia estar junto com o Lula. E outra coisa, ninguém sabia que o Geraldo Alckmin ia estar vivo. Então o que acontece? Falei no podcast da Simara, e ela ficou, não, mas isso não vai acontecer. Se acontecer, eu te chamo aqui de novo. Lula ganha, mas não fica no poder. Quem vai ficar no poder é Geraldo Alckmin. Aí, mas como assim? Porque, infelizmente, que não é, ninguém deseja, não se deseja mal para ninguém. Infelizmente, devido à doença dele, o problema dele de saúde, ele vai se afastar. Geraldo é o vice, assume. E nisso a gente tem uma virada pro daqui 4 anos, não tem mais esses dois brigando, porque eu não aguento mais esses dois. O interessante, você fez uma pergunta Lula já vai ter morrido, a pergunta que você fez. Eu vou falar Espero que os dois morram. Interessante. Por quê? Porque é ideologia, né? Você pega e fala assim, mas o Lula, o Alckmin, estava escrito que eles iam se juntar? Ninguém imaginava. O Bolsonaro, o Moro. Eu falo para todo mundo, e falo para o meu grupo também, eu falo assim, gente, é que nem futebol. Todos os jogadores, ganhando ou perdendo, saem lá de dentro e vão fazer churrasco, vão para o restaurante, vão comemorar, vão para a festa. Todos. Eles não são inimigos. São inimigos só naquele momento do jogo. Mas a guerra aqui fora... Ô, pessoal, acorda, né? Porque é o seguinte... Nós vamos ficar brigando aqui porque você é Bolsonaro, eu sou Lula, ele é Alckmin. E depois, no futuro, se Bolsonaro precisar do Lula para ir contra um outro, eles vão se unir? Eu estou errado?
Bota fé que fariam. Porque eles precisam. É o jogo, é o xadrez. Eles precisam. Não, peraí. Eu fiz tudo aquilo, mas... Você viu o Ciro? Eu fiz tudo aquilo, mas nós precisamos tirar aquele outro cara. O poder dele está muito grande. Mas não pode deixar. Aí o que a gente faz? Faz o seguinte, vamos se unir. Pronto. Quem diria que o Alckmin ia ser? Eu falei na previsão, 2018. Está registrado. Importante isso. Todas as minhas previsões que eu vejo no futuro, nas notícias do futuro, eu trago e registro. O pessoal do Olho que Vê o Amanhã sabe, acompanha e são caçadores de profecias. Por quê? Porque de repente eu até esqueci. Ô Walter, você viu aquilo que você falou aconteceu? Eu até esqueci, são milhares de previsão. Aí eles me trazem à tona. Aí mostra que aconteceu. E você, nas suas previsões, você sempre é com uma visão macro da coisa, como por exemplo, o resultado de uma eleição, ou você já deu notícias para pessoas físicas, por exemplo? Você encontrou um amigo e teve uma visão e... Acabei de fazer aqui. E rolou? Teve alguma muito impressionante? Várias. Fora essa que eu interpretei o sonho. Várias. Várias que as pessoas me mandou mensagem, estão me ouvindo aí, depois pode até relatar. Uhum. Várias. Ele falou, passou 3 dias, aconteceu. É porque são pessoais, né? Uhum. São previsões pessoais, então não cabe a mim. O depoimento cabe à pessoa. Eu não posso falar de uma pessoal que se a pessoa vai aceitar ou não. Então eu não posso. Eu posso falar geral, mas as pessoais não. Aqui não, aqui eu fiz em público. Aqui, daqui a um tempo ele vem pra mim, Walter, você acertou. Não, então me dá a minha parte aí. Eu vou falar, passa o Pix que eu vou te fazer a sua parte. Simara. Não, mas se acontecer, você vai vir aqui. Mas, Walter, por exemplo, já aconteceu do caso de você fazer a psicografia e a família receber e identificar as semelhanças com a linguagem da pessoa e entrar em contato contigo para poder... Algumas sim, mas eu vou falar uma coisa para você que é interessante. Tem pessoas que, por incrível que pareça, ela tem outra religião, ela tem outro dogma totalmente diferente. Ela até fica retraída, apesar de acreditar. Nossa, mas eu não imaginava. Aconteceu. Mas fica retraída e não gosta de expor. Aí fez uma pergunta para mim, mas você está expondo uma pessoa pública. Eu sou pessoa pública. Eu vou reclamar que vocês falaram de mim? Eu não posso reclamar. E eu sei também a respeito de vocês, do dom de vocês, entendeu? A arte de vocês, da comédia. Vocês são pessoa pública. Você vai reclamar que estão falando de você? Não tem coerência nenhuma. Eu não posso reclamar se começarem a falar de mim. Se eu não quiser que falem de mim, eu me torno anônimo. E, por exemplo, a psicografia ela tem como função, eu imagino, acalentar as pessoas que ficaram. Então, receber uma mensagem do além, de fora, para a família, né? Agora, quando você faz uma previsão para alguma pessoa, em teoria você está avisando ela de um destino para ela poder ter a chance de mudar aquilo, né? Sim. E aí não sai um pouco fora do script do que deveria estar acontecendo? Então, Jesus, eu acabei de falar de Jesus. Jesus estava indo lá em Jerusalém, você lê a capela e não era Jesus. Então, a última palavra é de Deus. Sodoma e Gomorra. Desce lá um anjo e destrói Sodoma e Gomorra. Mas, Senhor, Abraão, mas tem justo lá? Mesmo assim você vai destruir? Não, então eu vou dar uma chance, vai lá, avisa lá, manda sair. Se tiver justo, eu não vou destruir. Se tiver 70, se tiver 7, não vou destruir. Mas está lá, Ló e a família. Não destrói não, espera um pouco. Eu faço a previsão. Se a pessoa perceber, acreditar, porque a pessoa tem isso, a intuição é uma previsão. Se você falar aqui agora para mim assim, nossa, eu vou descer para a escada, eu tô com medo de ir para o elevador. É premonição, é intuição, não vai. Tem muita gente que deixa de acreditar e sofre as consequências. Então, o que você falou, uma realidade. Aí você vai aproximar, mas já não está escrito? Deus é o último, ele resolve. A oração coletiva muda uma história. Uma vez eu fiz uma previsão que eu não lembro quem era a pessoa. Paulo Gustavo. Mas peraí, você está fazendo a previsão que ele vai falecer? Eu falei assim, não, peraí. Eu fiz a previsão. Mas a força coletiva, a fé coletiva, ela salva. Ou a fé grão de mostarda. O que é a fé grão de mostarda?
menor semente que existe na face da terra. Aquela fé pequenininha de uma pessoa única tem o poder de mudar, de curar. Se você não tem essa fé grão de mostarda, você vai usar a fé coletiva. A fé coletiva muda. Mas a humanidade ainda não percebeu isso. Que o poder está nela. Eu tenho fé grão de... Quem que tinha fé grão de mostarda? Jesus. Porque ele falava assim, a tua fé te curou. Não falou a minha. Jesus andava pelo meio do povo, encostando a mão, curando o cego, paralítico, e falava assim, a tua fé te curou. Automaticamente, aquela pessoa que foi até ele, que entrou pelo telhado, desceu a cama, a maca. Quer fé maior que essa? Se a pessoa não tem fé, nem vai. Cristo está passando ali. Está passando ali? Deixa esse... Uhum. Se ela foi, é porque já tem a fé. Automaticamente ela já está se autocurando. Porque a cura é isso. Se você tiver fé, você vai ser salvo. Você vai ser... No outro dia você vai sair e se arrumar um emprego. Entendeu? Fé. Ou grão de mostarda, ou se não precisa da fé dos outros. Por isso que muita gente vai na igreja. Por que você foi na igreja? Porque eu não tenho fé grão de mostarda. Eu preciso da fé deles. E lá, o pastor fala para todo mundo orar por mim. Pronto. Uhum. Funciona. Você deve ter transcrevido algumas cartas, imagino até que de pessoas próximas a você, na sua vida pessoal e tal. Prima. E nunca rolou de você querer saber, porque você não pergunta, né? As pessoas mandam mensagens pra você de como é o outro lado, ou o que rolou depois, ou alguma informação que você não tinha antes dela partir, que você recebeu que foi importante. Tá. A pessoa fala, eu fiz de uma prima minha, ela faleceu, eu fiz de uma prima minha, mas mandando mensagem pra mãe e pra outra, pra irmã. E aí depois bateu, porque ela falou de um brinco que ela tinha, que era pra irmã dela ficar, e elas estavam naquele momento separando as coisas dela pra desfazer. Até choraram na época, falaram, nossa. Mas bem assim. Agora, nisso que você falou, são 3 céus. A Bíblia mesmo fala. São 3 céus. E ali tem esse único estágio de 3 céus. Tem coisas que não pode nem se comentar desse céu. Assim que depois desse céu tem a nova terra e um novo céu, que já é um planeta. Assim como Adão e Eva chegou aqui, as pessoas que estiverem nesse mundo, depois da separação do joio e do trigo, vão para esse novo céu e nova terra. Vai chegar lá como pessoas. Só que sem lembrar de nada. Por quê? Se você chegar nesse novo céu e nova terra, lembrando de alguma coisa daqui, você é o novo Lúcifer. Você vai querer tomar aquele reino. Você é um mensageiro de luz. O que é mensageiro de luz? Para vocês. Uma pergunta. Pode ser um dos dois. O que é mensageiro de luz? Olha, quando ele fala luz, me traz conhecimento. Aí poderia parecer uma coisa boa, né? Sim. Lúcifer, mensageiro de luz. Ele trouxe a luz da consciência. Aí você fala, mas você está falando de Satanás como uma coisa boa? Mas não é o que eu estou falando. Ele era o anjo mais bonito que tinha no céu. Aí ele veio com uma mensagem nova. Ele veio com sabedoria. Coisa que muita gente não quer que você tenha. Não, mas ele está trazendo uma nova mensagem. Uma luz. Ele é um mensageiro de luz. Entendeu? Mas acaba sendo pro mal. Dependendo de quem está analisando isso, de quem interesses. Uhum. Mas aquele cara... Vamos dar um exemplo. Você assistiu o Lagoa Azul? Claro, muitas vezes. Tá lá, Lagoa Azul. 2 crianças naquela ilha, totalmente pura. E nada acontece ali que vem de fora. De repente chega você, de barco. Você tem todo o conhecimento daqui de fora. E você vê aquelas 2 crianças, eles estão totalmente puros. E você começa a explicar para eles. Você sabia que é isso aqui, aquilo ali, pá. Você é o Lúcifer deles. Você trouxe uma mensagem para eles que eles não tinham nem noção. Eles estavam simplesmente vivendo como animais. Você é o Lúcifer deles. Depois você vai embora. Volta lá depois de 80 anos para você ver o que você fez. Isso aconteceu no Jardim do Éden. A serpente não é serpente. A serpente não é um animal. A serpente é a psique. A fruta não é maçã. A fruta é a sabedoria. Chegou uma pessoa vinda de fora, entrou no paraíso. Ô Adão, Eva, vem cá. Mas o Adão tá ali. Eva, vem cá.
eu vou te dar um novo conhecimento. Ah, mas o que é? Ela não foi lá que a novela mostra pegando a fruta lá e comendo. Não é fruta, é sabedoria. Ó, Eva, é isso. Você pode ser igual a Deus, você tem poder, você pode mudar a história. Colocou a semente na cabeça dela. Ela foi com aquela semente, a pessoa que estava ali, a pessoa física, não a serpente, não rastejando. A pessoa que estava ali foi embora, deixou a semente, ela foi lá para Adão. Adão, fiquei sabendo o que é isso. Ah, mas quem te falou isso? Não, é assim. Pronto. Estragou para isso. Olha o que aconteceu, onde nós estamos. É o que eu sempre falo, né? Melhor não comer maçã. Depende da maçã, Daniel. Não, e por que maçã, né? Bom, berinjela, banana. Podia ter maçã. Acho que era muito fálico. Não, eu gosto de maçã, é bom. Maçã é bom negócio. Sabe que uma coisa que a gente às vezes toma muita porrada, principalmente no negócio da Wandinha, porque aqui a gente faz um programa de entretenimento, né? Ele não é exatamente um programa de espiritualidade, mas através das pessoas, do interesse, da curiosidade das pessoas que vêm por causa do entretenimento, acaba conhecendo a real mensagem das pessoas que estão aqui e transmitem coisas boas e às vezes tem ajuda, buscam ajuda ou aprendem a se ajudar, enfim. Mas como eu falei, o negócio da psicografia traz ajuda a pessoa que ficou, né, a ter contato com o seu ente que foi. Agora, o que essas previsões pequenas para pessoas famosas, por que elas utilizam um veículo que tem esse poder para passar essa mensagem? O que de importante, por exemplo, uma mensagem para uma Cláudia Raia, por exemplo, tem? Porque às vezes o pequeno acaba se tornando um grande, mas a pessoa que vê de fora não tem noção de que isso pode acontecer. Isso são tudo, eu chamo de, com todo perdão, eu chamo de isca. O Raul falava que precisava ser rato, né, para entrar na. Então, isso é o que acontece, é assim, ó. Isca, por quê? Porque um BBB, reality, ele atrai muita gente. Olha a votação. Olha o recorde de votação. O pessoal fala pra mim que você falou. Por que você colocou isso? Gente, eu tô tentando atrair para as coisas maiores. Por que eu tô aqui? Pode me responder? Por causa das psicografias da Marília Mendonça, por exemplo, que caíram no programa. Essas besteirinhas, essas coisas do cotidiano, atraem multidões. Senão não ia chegar nunca nesse ponto de falar da fórmula. Eu lancei a rede. E a rede que eu lancei vai trazer peixe, serpente, algas. Eu lancei a rede. E o que é lançar a rede? É falar de Big Brother. É falar da Cláudia Raia. Esses pessoal são tão vidrados que eu atraio para as coisas maiores. Ó, Cláudia Raia? Mas olha aqui. Do lado da Cláudia Raia. Terremoto na Itália. 5,9. Nossa, caramba. Não tinha visto. Aqui tá falando do Jô Soares. Jô Soares? Mas por que Jô Soares? Mas olha aqui do lado. Tsunami na Indonésia. É lançar a rede. E você tem alguma previsão que você fez daqui pra frente que você tá com uma expectativa alta de que vai acontecer ou de que é importante que as pessoas saibam ou não? Bom, vamos lá. Então vamos falar o banal, vamos falar a de grande porte. Fábio Júnior vai ser avô. Ano que vem. De um menino. Ele não é ainda, você sabe disso, não é ainda. Vai ser avô. Essa parte banal em termos, né? Só falando assim, a indiferença de acontecimento. E Terceira Guerra Mundial. Daqui 3 anos. E uma influência muito grande de Elon Musk. E do Google. E dos drones. E dos robôs. Essa guerra nossa, que é também nuclear, não vai ser confronto eu e você. Não vai ser confronto de soldados. Vai ser um jogo de videogame. Aí eu falo assim, mas você está falando uma coisa que todo mundo sabe. Não é que todo mundo sabe. Eu estou determinando. Segunda previsão. Daqui 3 anos. Isso é só o princípio. Rumores de guerra. Mas esse poder da tecnologia vai mudar a história. De você ver uma guerra que simplesmente drone, robô, sabe? Daquele formato de cachorro, de peixes, de todo tipo, até no mar vai ter.
E essa terceira guerra é inevitável. Só que são todos os princípios da dores. Porque já está chegando a época do anjo cobrir a terra com a glória. O Elon Musk, você acha, e várias pessoas têm falado isso, que ele pode ser o anticristo? Não. Ele é outro cara. Não. Sabe o que é o Elon Musk? Por que ele usa Tesla? Eu imagino que ele quer controlar a informação de alguma forma. O documento antigo do Tesla caiu tudo na mão dele. Ele foi uma pessoa escolhida. Vem você, vem aqui, você é inteligente, vem aqui. Entendeu? Mas cadê aqueles documentos que sumiu do Tesla? O que ele está fazendo hoje é simplesmente trazendo à tona aquilo que foi perdido. Morreu desconhecido, pobre, desconhecido em tempos, né? O documento está saindo agora. Todos os projetos, esses projetos dele aí, ele vai longe. São as coisas que tinham sumido naquelas malões lá quando ele morreu. Por que deram o nome de Tesla? Por que o cara está querendo ir para Marte? Qual que é a função dele nesse jogo aí? Ele é um escolhido. Um entre muitos. Até que venha o anticristo. Você sabia que a besta não é tão besta de usar 666? Eu sou um anticristo, eu vou vir aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar na sua testa, na sua mão, 666. E carimbo. Você vai falar assim, não, peraí, não, 666 não. Você é a besta. Eles estão achando que o diabo é besta de hoje. O número bem, quem tem sabedoria decifra o número da besta, que é o número do homem. Beleza? Então vamos lá. Filho do pecado. Filho do pecado, simplesmente, é o filho de Adão e Eva, que pecou. E o filho do pecado, um dos filhos de Adão e Eva, se chama Sete. O número do anticristo é 7. 777, não é 666. Aí, todo mundo vai cair porque pensa que é o número da perfeição. E eu já estou desmentindo isso aqui logo. Não vai nessa onda não que o anticristo é 666, que ele não é besta. Besta é nós. Maravilha, nem ia colocar na minha chapa do carro 666 também, não é? Então, aí que você é enganado. Aí você coloca 777. Que achei que era o número da sorte, inclusive. Olha que interessante. Um nome e um número. 7. Cristiano Ronaldo, então, é o anticristo. Sim. Sempre Ele com bebê. 7. Ele bebê. Não é à toa, né? Um humorista, né? Não, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente aproveita as pessoas talentosas que a gente traz pra gente ter consultas grátis. Porque a gente tá ligando pro planeta, mas bem pouco. Sim. É mais sobre nós isso daqui, né? A gente tá nossa foto na capa, porque Exato. A gente quer saber da gente. A gente tá começando um projeto agora, que é o Projeto Farol, que é um canal novo que a gente está abrindo, que tem foco em espiritualidade também. Nós vamos estar na parte administrativa do canal e também estamos preocupados com o futuro do Planeta Podcast, porque trabalhamos muito. Pouco cacau. Pouco cacau, não, pouco não. Vamos dizer que temos retorno, satisfação. Certo. Mas não os 5 dígitos que eu queria ter, né? Exato. Que o Walter está falando. Queria que você, se for possível, desse pra gente aí uma luz pro que vai rolar no Projeto Farol, se de repente... Tem coisas pra dizer aqui pro planetinha? Não pro planetão, é planetinha. Não, aí que tá. Isso vai muito de vocês mesmo, de vocês, da força, do poder de vocês. A aura de vocês é ótima. O dom de vocês, idem. Empecilhos tem, pedra no caminho tem, mas vai longe. Vai longe, sucesso. Vai chegar no top, vai ser o primeiro. Boa, isso eu gosto. Isso eu gosto. Premiação, tudo. Aí depois que receber, me convida para a premiação. Então, combinado, já tá fechado. Aí, então não tem que se preocupar. E vou até te falar, não é falando de mim, não. Mas isso daqui vai chamar muita atenção. Você vai ver o que vai chegar isso aqui, essa entrevista. Eu espero que sim. Então, presta atenção. Isso aí, vocês vão longe. Boa, obrigado. Nesse campo, e já, lógico, falando no campo de vocês, né? Porque vocês estão aqui, mas vocês têm o trabalho de vocês, de humorista, entendeu? Isso aqui é a rádio antiga, né? Então, mas, inclusive, dando parabéns, viu? É daqui 4 dias. É, o nosso aniversário? 4 dias, né? Foi esse... dia 21. O quê? Podcast.
Aniversário, dia 21. Do nosso? Do nosso? Do geral, a criação. Ah, é? Ah, não É sabia. mesmo, não sabia. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Acho que é dia 21, se eu não me engano, dia 21 de outubro. É, porque o nosso podcast nasceu em outubro também, Sim, mas... sim, mas eu tô falando em geral. Sim, mas não sabia que... termo. Uhum. Maravilhoso. Parabéns 2 vezes pra nós. E quando a gente ganhar esse prêmio, eles vão mandar 2 ou eu vou ter que discutir com ele pra ver se fica na minha casa ou na casa Fica dele? aqui, né, meu? Não, vamos investir, né? Eu vou fazer uma cópia. Vou fazer uma cópia, meu. E embaralha a réplica. Mas com respeito à vidência, tem muitos videntes que eu acompanho também, eu admiro, você entendeu? São pessoas realmente sem sentido, entendeu? Alguns casos que entra aquela questão do, né? Eu quero que aconteça. Uhum. Isso não funciona. Mas eu não vi. No dia também acho que não. Eu não vi nada de na aula de vocês de mal, Uhum. de morte, de acidente. Eu não vi. Boa. Me desculpe, entendeu? Não estou desfazendo de ninguém. Eu sei do poder, mas é assim, ó, a gente vê a Vandinha viva, eu também não vejo nada disso. Uhum. Eu vejo ao contrário, eu vejo o sucesso. Boa. Você não vai morrer, fica tranquilo. Graças a Deus. Bom, é isso, né? Posso encerrar esse episódio maravilhoso? Antes Pode. eu posso. Claro, fica à vontade. Porque tem eu, mas tem pessoas que. Administradores. Então eu preciso mandar um agradecimento à Fátima, à Patrícia. Se eu não me engano, ela até falou assim: tá um alôzinho lá, então estou mandando um abraço. O Fernando. São pessoas que me ajudam muito. Então, para me locomover, para fazer. Todos eles ajudam, né? Porque é difícil. Lá de 600 quilômetros para vir aqui para a capital, tem uns gastos altos. Eles me ajudam. Certo. Entendeu? E um agradecimento em geral para os oraquianos, né? Que eles me seguem, eles são caçadores de profecias. Espero aí que, a partir desse momento, passem a acompanhar vocês. Porque tem bastante seguidores, né? Passem a acompanhar vocês, porque é interessante o trabalho que vocês fazem. Eu vejo direto. Não importa o tema. Entendeu? Eu gosto muito. Então, agradecendo esse pessoal, esse apoio grande que eles estão me dando. O Wellington também, da Mobiliária Líder da minha cidade, sempre dando apoio. E a vocês, né? Por abrir esse espaço, a Vandinha. Admiro a Vandinha. Ela é demais, ela gostou muito do seu trabalho também. Eu pensei que ela ia estar aqui. Eu falei assim, eu quero a Vandinha. De repente você até cruza com ela aqui na porta, que ela vai vir depois. Ó, muito obrigado. Para todo mundo que quer conhecer o trabalho do Walter, vai lá procurar, tem as redes sociais dele aqui na descrição, certo, Walter? Se você quiser falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar também, esse é o momento. Se chegar no meu grupo, O Olho que Vê Amanhã, que você pesquisou O Olho que Vê Amanhã, vai aparecer lá. Dali tem as ramificações. No TikTok tem os toques proféticos, que eu faço lá, eu coloco lá também, a pessoa me acompanha. Oráculo Toque. Mas chegando no Olho que Viu Amanhã, lá você acha tudo. A ramificação pro Instagram, entendeu? Pro YouTube. Maravilhoso. Perfeito. E você que acompanhou a gente, não esquece de seguir a gente aí, deixar o like. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.